Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você gostar do conteúdo, não esquece, se inscreve e deixa o seu like, tá bom? E muito obrigada pela sua companhia aqui em mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma seleção dos Graptopetalums que eu tenho aqui na minha coleção. São suculentas que são fáceis de cultivar, aceitam a chuva, podem ser cultivadas ao ar livre. São plantas lindas, fáceis de multiplicar também, tanto por poda quanto por folha. Enchem um vaso rapidinho. Em um ano você consegue multiplicar muitas. E são suculentas que não pegam pragas se você der muito, mas muito sol para elas. E aqui mesmo o único problema que é recorrente nos Graptopetalums e como em todas as outras suculentas é a fumagina, que é um mofinho que dá em cima das folhas. Mas se dá aqueles dias assim constantes, muitos dias assim de sol, um atrás do outro, elas não dão pragas. São plantinhas assim muito generosas e lindas, né? Então, eu quero começar com a primeira plantinha aqui, ó, que é linda, fica numa coloração incrível. E aí já atualizando vocês desse Graptopetalum maravilhoso que é o Graptopetalum vitorkane. Fica numa coloração muito linda, o formato é igualzinho o formato do paraguaiense. É uma planta que pode ser cultivada, tanto esse quanto todos os outros, pode ser cultivado ao ar livre. Esse daqui é um pouquinho mais problemático, mas quando eu vejo que ela começa a ficar sentida, que ela vai descartando folha aqui, ou então ficando com umas folhinhas com manchinha preta, tipo aqui, ó, que aqui já tá cicatrizado, aí eu recolho ela ali para dentro do Eternite transparente. Essa daqui e um outro Graptopetalum são os que eu acho que são um pouquinho mais sensíveis ao excesso de chuva. Quando eu falo excesso de chuva, é tipo 5 dias direto de chuva, sem nenhuma pontinha de sol, tá bom? É muito fofo. Essa plantinha aqui foi um dos vasos que em um ano e meio mais ou menos, eu consegui fazer todas essas mudinhas aqui, ó. Eu fiz por poda e para acelerar um pouquinho, né, para ter mais mudinhas, eu fiz também de folhinha. Mas a de folhinha, ela é mais demorada. Você consegue acelerar mais a multiplicação das suas suculentas fazendo poda. Aí você tem as mudinhas um pouco mais rápido do que fazendo berço. Muito fofa, né? Graptopetalum vitorkane. Aqui do ladinho tem uma outra que eu já mostrei para vocês, que o cultivo também é quase ao ar livre, porque fica praticamente aqui nesse cantinho, toma chuva também, que é o Purple Delight, que tá numa coloração linda, com essas manchinhas aqui, ó, bem característico dele. É um Graptopetalum também de fácil cultivo. Ele cresce bastante, tanto que eu vou fazer uma jardinagem com vocês fazendo a poda dessa planta aqui. Olha que maravilhosa que ela é. Linda, as rosetas são bem grandonas. Olha o tamanho da minha mão. É quase do tamanho da minha mão, de tão grandona que é. Muito linda. As folhas maiores aqui, ó, se você tirar, as mudinhas crescem com mais saúde. Se você tirar folhinha das rosetas menores, ela nasce também, mas eu prefiro folha mais gorduchinha, que tem mais reserva de água, para poder fazer o berço com essa plantinha aqui, como de todas as outras, né? Muito fofa, né? Deixa eu mostrar o vaso de longe. Olha só, tá pendendo, então
Nos próximos vídeos eu acho que eu vou mostrar a poda e o replante dessas rosetas magníficas aqui, e vou colocar esse vasinho no jardim, porque eu quero aproveitar esses caules para dar mais mudinhas, porque esse daqui é um dos preferidos. É muito, muito lindo essa plantinha aqui. E aqui eu tenho o Graptopetalum Magdogali, que está começando a dar florzinha. Quando der eu vou mostrar para vocês. É um Graptopetalum muito bonitinho, eu acho muito lindo porque ele é de roseta pequenininha, dá mudinhas através de estolões. Olha aqui, ó. Assim ele dá mudinha, e também as flores dão assim também, ó. Ele enche de bracinhos, né? Muito fofinha. E eu acho muito linda porque ela é em formato de rosetinha e ela fica pequenininha, não ocupa muito espaço. Enchi esse vaso aqui e também esse outro aqui, ó, que tá aqui no cantinho. Todas essas plantinhas aqui, os Graptopetalums que eu estou mostrando para vocês, gostam de até ou mais de 6 horas de sol. Porém, no verão, como vocês sabem, no meu cultivo, como eu tenho muita mistureba de suculentas, como paquivérias, equivérias, Graptopetalums, às vezes juntos nas mesmas bancadas, eu acabo que dou quase o mesmo cultivo para eles, para poder proteger do sol, para não queimar. Então, ele fica aqui o ano todo sendo cultivado aqui, e no verão toma sol filtrado pela tela Sombrite. E aqui nessa prateleira eu tenho o que é mais difícil, na minha opinião, de cultivo. Não suporta chuva. Todos os outros que eu mostrei suporta. Uns ali, igual o Purple Delight, pode ter cultivado na chuva. O Vitor Kane suporta um pouco de chuva, não tanto, mas esse daqui tomou 2 dias de chuva, ele já começa a melar todinho. Esse daqui é o Graptopetalum amethystium. É um Graptopetalum maravilhoso, é um Graptopetalum que ele é fácil de se reproduzir através da poda e também da retirada das folhas. Porém, esse Graptopetalum é muito difícil de crescer as mudinhas e de desenvolver. É mais de lento crescimento. Mas é maravilhoso, é uma planta assim rara, eu acho uma planta rara, não vejo mais ninguém vendendo essa planta aqui, até porque eu acho que até os vendedores não querem mais vender planta melindrosa, e também o povo também não quer ficar se incomodando com planta melindrosa, né? É uma planta que está no seu estado ativo, tanto essa como todos os Graptopetalums agora no inverno. Muito bonita, só que muito difícil de cultivo. Consegui a melhor versão dessa plantinha aqui nesse cantinho, onde toma 3 horas de sol, mas poderia tomar mais, tanto que vocês podem perceber o espaçamento das folhas aqui, elas poderiam estar mais grudadinhas, mas eu já andei por tudo quanto é lugar no meu jardim com esse vaso, e aqui foi o melhor lugarzinho para ela não tomar chuva. Eu controlo totalmente a rega desse vaso aqui, do Graptopetalum amethystium. Maravilhoso, rosadinho, parece balinhas, né? Olha só. Olha a coloração, tem umas partes das folhas que ficam num cor-de-rosa mais fraco e outros num cor-de-rosa mais forte. E ele é cheio de pruína, olha aqui, ó. Tirando a pruína, olha aqui como que fica. Ele é um pink, é uma cor muito, muito forte. Muito lindo essa planta aqui, é uma planta muito antiga, já faz mais ou menos, olha, por volta de uns 4 anos, se não mais, que eu tenho essa plantinha aqui. A plantinha, na verdade, a planta-mãe que eu adquiri morreu, e aí eu fiz uma muda dela, e dessa uma muda eu deixei elas se desenvolverem ali. Vou colocar essa plantinha aqui, que eu acho que também é um Graptopetalum Vitor Kane, pelo menos foi assim que eu comprei. Esse daqui é o Variegata, que eu fiz a poda e mostrei para vocês no vídeo anterior, o caulezinho dele, que deu 2 mudinhas. É uma planta linda, ó, muito bonita. Ela fica sendo cultivada o ano inteiro aqui nessa bancada. Não estiolou, apesar de ter recebido menos sol do que poderia aqui, como todas as outras plantinhas, né? Às vezes dá uns dias que fica 1, 2 dias nublado, depois volta o sol.
mas estamos tendo bastante sol. Só que aqui o clima às vezes é meio maluco, sabe? Não tem como prever. Às vezes é um clima seco, dá sol e depois 2 de chuva. É muito maluco. E às vezes faz igual no outono, que deu muitos dias seguidos de sol direto. E elas amam, né? Sol é saúde para as nossas meninas. E os Graptopetalaums amam. Quanto mais sol para eles, melhor. Então, às vezes, nem é necessário você comprar tantas coisas caras para você cultivar as suas plantinhas, para aplicar nelas, se você não ter o sol necessário para elas. Então, fica aqui o Graptopetalum Vitorkane variegata, que eu acho que é essa a identificação. Se não for, me corrijam aí, tá bom? Deixa o seu comentário e já se inscreve no canal se você gostar do conteúdo, se você gostar de ver essas meninas lindas aí. E então vamos para a próxima. E aqui eu tenho o Graptopetalum mendozai, que eu ia fazer o replante e acabei deixando. Olha só, esse lado aqui até que tá bem mais cheio. Muito fofinho, muito fácil de cultivo. Quando eu fiz a troquinha com uma amiga, eu recebi 5 rosetinhas sem raiz, replantei, comecei a dar sol e muito carinho, né? E elas amaram. Olha só que linda que é essa planta. Aí então ela tá nesse vaso aqui, ó. Eu queria que enchesse, fechasse, tampasse todinho, né? Mas ainda não tampou. E ele dá umas coisinhas pretinhas quando ele não toma tanto sol. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele começa a amarelar as folhinhas aqui, ó. E ele fica muito estranho. E agora ele tá tomando mais sol aqui na frente, né? Esse foi um dos vasos que eu trouxe para cá para tomar mais sol. Olha só que lindeza que é essa planta, magnífica, né? Então eu trouxe para cá para tomar mais sol e ele tá adorando esse solzão aqui da parte da frente, porque aqui tem mais horas de sol do que lá atrás. E até porque a casa é muito perto, né? Lá o meu quintal é muito pequeno e aqui a parte da frente tem muitos metros de terreno, então tem muito sol e elas adoram, muito sol para essas plantinhas. Eu acho que é o que mais a gente precisa para poder cultivar. Tanto os Graptopetalums como esse daqui. Não sei se eu falei o nome, Graptopetalum mendozai. Uma plantinha super comum, mas magnífica. Olha só que linda. Olha essas rosetinhas, que perfeição. Deixa eu mostrar bem devagarinho para vocês admirarem comigo essas florzinhas, né? Essas pétalas aí, ó. Muito lindinha. O Graptopetalum Superboom também entra nessa seleção. Olha só que lindeza que tá. Ele estava sendo cultivado lá naquela bancada onde tá o Magdogali. E eu achei que ele precisava de mais sol. Até eu tenho mais um vaso lá, mas aquele lá eu deixei. Preferi trazer só esse daqui para ser mais fácil quando eu precisar limpar a calçada, ter menos vasos para eu estar tirando. Esse vaso aqui eu mostrei para vocês quando eu fiz a poda e o replante. E ele tá cheinho aqui, ó, de mudinhas. E os Graptopetalums, eles são assim, ó, eles são tão generosos que eles dão mudinhas através de folhas, igual aqui, encosta na terra. Opa, não se perde nada, volta aqui, menina. E aqui tem até uma folha de outra coisa. E são tão generosos que ainda dão muda no caule, olha aqui, ó. Tem 3, 4, 5, 6, 7, meu Deus do céu, tá cheio de mudinha. Muito fofo, olha só, magnífico esse Graptopetalum, é um dos mais belos. Olha, lindo, porque o formato dele lembra uma flor, né? Uma flor cor-de-rosa na cor lilás, olha só que lindo. E o meu substrato, na verdade, ele é bem drenável e eu tenho colocado a torta de mamona.
E eles têm gostado bastante da torta de mamona, mas eu quero deixar um aviso aqui para vocês. Quando eu preparo o meu substrato com a torta de mamona, eu deixo ele em repouso por 1,5 semana, 2 semanas, para depois usar, por causa que a torta de mamona ela mofa na terra, ela entra em decomposição. Então não é legal a gente plantar a nossa plantinha, principalmente as que a gente acabou de podar, num substrato que acabou de colocar a torta de mamona. Eu gosto muito, esse é meu jeitinho. Eu cultivo as minhas plantinhas aqui o mais simples possível, sem muito guero-guero, sem muito produto caro, porque tem que ser um cultivo legal, né? Poxa, se a gente for comprar tudo que tem no mercado para passar nas suculentas, misericórdia, né? A gente vai à falência. Então, o meu cultivo aqui é muito barato, muito simples. Eu já tenho aí no canal vários vídeos mostrando produtinhos super baratos, receitinhas caseiras que dão super certo para você ter a sua suculenta saudável. E também eu tenho uma playlist mostrando as pragas que as minhas plantinhas já tiveram. Então eu ensino aí como você combater os fungos de uma forma barata e super simples, sem gastar muito no cultivo. E os Graptopetalums não tem muito o que se falar, porque eles são plantas muito fortes, muito fáceis de cultivar, de multiplicar, e são lindas, lindas, olha só. É de se apaixonar, né? Ele mudou totalmente a coloração depois que veio cá pra frente. Outra plantinha que vai entrar nessa seleção, eu fiz há poucos dias a atualização dela, é essa daqui, que é a Purple Dreams. É um Graptopetalum lindo, 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 que quando você faz a poda, ele se enche de mudinhas, olha só que fofura. E a coloração dele é muito bonita. E é uma plantinha que ela dá em rosetas miudinhas, bem pequenininhas, ó, não ocupa muito espaço. E em um ano você consegue encher um vasinho. Muito linda. E aqui o Graptopetalum paraguaiense, que é uma planta magnífica, vai ser uma das últimas que eu vou estar mostrando aqui. É uma planta que fica muito linda se você cultivar ao ar livre. Você tem de cultivar ela ao ar livre, que ela vai ficar linda, 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 assim, compacta. Com o tempo, ela fica assim, comprida, com os caules peladinhos, mas é o efeito que eu acho mais bonito nessa planta. Ela estiola facilmente se não tomar as 6 ou mais horas de sol, tanto que eu coloquei nesse localzinho aqui, ela já está mais ou menos 1 ano, já deve estar fazendo aqui nesse local, e está amando, não recebeu adubação, e quanto menos adubação, mais bonita ela fica, gente, olha só. Olha só que linda que é essa planta. Eu plantei nesse vaso grandão aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Lá ao fundo tá a Paquivéria... Ai, esqueci. Que tá numa coloração também muito bonita, olha só. Essa daqui é a Fantôme. Paquiveria Fantôme. Muito fofo, olha só a coloração de inverno, que linda. Mas voltando aos Graptopetalums, olha só que lindeza. Eu sou apaixonada pelo formato das suculentas assim, em formatinho de rosa. Então hoje a seleção é de plantinhas assim super, super fáceis de cultivar, inclusive ao ar livre. Tanto que elas ficam muito mais bonitas ao ar livre do que em local coberto. Experiência própria. E para encerrar com esse Pachyphyllum, que é o Graptopetalum Pachyphyllum Blue Bean, que eu não estou conseguindo focar direitinho. Deixa eu colocar aqui para mostrar a beleza dessa planta aqui. Ele deu floração, algumas rosetinhas morreram, aí eu fiz uma adubação ali, e ele é uma plantinha linda, linda, linda. Não consegui encher o vaso ainda dessa plantinha, tá cheio de buraco aqui, ó, para preencher. Vamos ver se futuramente eu consigo mostrar essa plantinha aqui com um vasinho bem mais cheio do que tá. Muito fofo, é fácil de cultivo, mas não gosta muito do verão. O calorzão aqui do meu quintal, com a brita principalmente, os Graptopetalums não gostam. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Agora eu vou mostrar os focinhos do like para vocês que gostam, tá bom?
Só tu quer aparecer? Só tu quer finalizar o vídeo com a mamãe? Eu tenho que mostrar o focinho principal do like. Olha aqui, olha a safadeza. Então é com o meu focinho do like que eu me despeço, que tem que ficar segurando o outro aqui, ó. Muito obrigada pela companhia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Opa! Oi! Oi!